Olá a todos, eu vou falar hoje de um relato de projeção astral, de um ataque a um grupo espírita aqui no plano físico, certo? Eu já venho acompanhando isso daí já tem uns 2 anos, né? Não todo dia, mas eles vão me mostrando, eles que escolhem o que me mostram e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Esse grupo de pessoas, eles trabalham fazendo a caridade, né, através do amparo. Eles fazem o tratamento espiritual das pessoas, né? Recebem as pessoas, é um grupo, né? Grande que eu falo assim de pessoas, tem bastante pessoas. Aí, a primeira vez que me mostraram o ataque a esse grupo, né? Eles tiraram eu fora do corpo, eu não estava consciente. E aí eu achei que foi um sonho. Eu vi primeiro uma reunião nas trevas, né? E esse grupo, e eu não via todas as pessoas dessa reunião, mas tinha bastante gente. Eles estavam falando desse grupo que eles estavam com raiva, né? E esse grupo ia acabar interferindo no projeto deles, né? Das pessoas das trevas, né? Os espíritos estavam projetados. Então ele pegou e falou assim, parecia que era o chefe do pessoal lá, falando assim: eu vou mandar a minha equipe lá, uma equipe minha lá, para averiguar e puxar a ficha de todos, né? Ele não falava com essa linguagem, mas é isso que eu trouxe. Então eu acordei com isso, e aí aí eu fiquei em dúvida quando acordei se realmente eu vi ao vivo, eu estava lá presente ao vivo, ou se eu vi eles me mostraram um filme do que eles tinham gravado, que isso também pode acontecer, e isso acontece muito. Tá. Aí, isso daí eu não sei se passou 2 dias. Aí eu fui e vi um membro do grupo, no plano espiritual. E eu estava fora do corpo e não sabia. E quando eu cheguei, eu sabia que estava na casa dele. Eu falei, eu não conheço a casa dele, mas eu conheço ele. Eu falei, eu vi ele, né? Estava diferente. Sabe quando a pessoa parece estar hipnotizada? Os olhos assim. Aí, eu falei, eu estou na casa de tal pessoa. Aí nisso eu senti que estava chegando alguém, então eu comecei a falar, nossa, eu tô ficando, né, tô tendo uma experiência espiritual. Eu achei que estava no plano físico. Eu vou fazer uma conexão com Deus aqui, que é para me se preparar, né, meu? Ficar já preparado. Quando eu vi o espírito, né, eu já estar conectado com os mentores. Aí eu busquei meu mentor, nisso eu fiquei consciente. Aí eu falei, nossa, eu tô na projeção astral. Aí eu fui subir minha frequência e me envolvi numa pirâmide espelhada por fora. Isso aí a gente acaba ficando invisível quando você faz isso. E aí você não deixa, você segura a sua emoção para você não ficar vibrando, tipo, eu tô assustado, eu tô... Sabe, quando você pensa assim, nossa, que espírito feio, ele sabe que você tá ali, mas se você segurar essa energia dentro de você, dentro de uma pirâmide espelhada por fora, você fica invisível. E eles passam por você, eles nem relam em você. Aí eu fiz essa pirâmide e fiz esse procedimento. E então eu vi um casal de japonês chegar. Eles pareciam ter uns 40 anos, 43 mais ou menos. E ela era de cabelo curto, a mulher. E pelo jeito era a mulher que mandava. E esse casal, eles tinham um olho assim, sabe? Sabe uma pessoa parece que já tá tudo perdido pra ela? Sabe, parece uma pessoa que vendeu a alma pro diabo, para o diabo. E aí eu vi ela magnetizando ele. E aí ela começou a perguntar quem... Ela tinha uns nomes. Ela tinha os nomes das pessoas que eram membros desse grupo. E fulano, o que você sabe de fulano? E aí ele ia falando. Aí abriu a tela mental dele e ela ia vendo através dele. Aí ela falava pro outro assim, olha só, foca nele, nessa imagem dessa pessoa, que era um espírito ligado a essa pessoa que ela tinha falado. Aí o cara parecia vidente, o espírito das trevas. Ele focava e falava, eu já achei ela, eu já sei onde ela tá. Aí ela falou assim, tipo assim, ela não falou com essa linguagem, salva o GPS dele, né? Salva o endereço. Não falou, mas era isso que ela estava querendo dizer. Ela falou, tá ok, vamos pro próximo.
Aí ela foi, eu vi ela fazendo isso com ele, aí depois ela foi na mãe dele, fez a mesma coisa e foi pegando os espíritos que estão que não reencarnaram, que estavam ligados. Tanto a pessoa ali que estava sendo hipnotizada, esses espíritos foram fazendo e foram buscando nos umbrais mais grossos as pessoas que estavam ligadas a ela. E aí, antes de eu voltar para o corpo físico, alguém me falou, olha, eles estão fazendo isso, eles estão tendo acesso com todos os membros do grupo, né? Aí eu perguntei, eu falei, caramba, essa falange aí que tá querendo, né? Que é um ataque espiritual isso daí, né? Tá só no início, mas é um ataque. Eu falei assim, quem sou eu para poder ajudar eles? Como que eu posso ajudar eles? Ele falou para mim assim, a voz falou assim, ó, esse espírito vai sofrer o ataque, não tem o que fazer. Alguns deles vão cair, mas muitos não vão, e é o que importa. E isso faz parte da evolução deles aí nesse trabalho. Vai fortalecer quem sobreviver. Não que vai morrer alguém, né? Quem sobreviver. Eu falei assim, e qual que são as que podem ser a sequela, né, para o grupo? Eles falaram assim, ó, todos os membros eles podem acessar personalidades que estão atrapalhando, mas pelo que nós estamos aqui, eles fizeram uma puxada também, os suspiros de luz, essas personalidades tinham que vir, então eles vão deixar acontecer, né? Porque essas personalidades, acho que eles já tinham combinados lá antes de reencarnar que chegasse aquela idade, eles tinham que resolver aquele problema. E se o processo que ia vir era desse jeito, através dessa prova, né? Então a espiritualidade estava monitorando. Ela falou, nós estamos monitorando. É aí onde eu falo para vocês, onde eu sempre falo para as pessoas, né? Até eu também, a gente fala muito em reforma íntima, em o que nós temos aí a cartilha do que tem que fazer. Mas na prática é terrível. Então tá, eu acordei. Aí passou mais um tempo, a gente começou a ouvir rumores aqui no plano físico da pandemia que estava chegando na Europa, que ela não tinha vindo para o Brasil. Então, nessa época, eu fui levado de novo. E aí, igual eu falo, eu não sei se eu assisti outra reunião das trevas ao vivo, né, que os espíritos de luz me levaram lá para ver, ou se foi uma gravação. Provavelmente, eu acredito que foi uma gravação. E aí, nessa reunião, eu vi eles falando a respeito do grupo de novo. Que aí, eles chamaram um cara lá que, segundo eles, era o estrategista deles, falaram, vai chamar o fulano, que é o responsável para armar a estratégia de ataque. O cara chegou, né? Chegou e não demorou muito. Aí começou a explicar. Nós vamos usar a polarização. Nós vamos pegar política em tudo que for. Nós vamos, através acho que de um processo que ia rolar já por outras falanges, eles iam despertar pessoas que estavam encarnadas, que são pessoas radicais, já vinda de outro planeta já e ainda não se curaram, que explodiam coisas, pessoas que brigam por político, que tudo querem, ou é o lado direito ou o lado esquerdo. Na época eu não sabia para ser sincero, da pandemia, como que eles iam fazer isso com a pandemia, que fizeram isso com a pandemia. Fizeram politicagem com a pandemia, né? Repartiu a população. Eu sou contra, outro é a favor, e aquele negócio. Então eles falaram, nós vamos criar essa situação, né? Essa polarização, e aqueles que vibrarem na frequência vão ser levados para os laboratórios e nós vamos fazer o trabalho com eles nos laboratórios. Eles vão ficar num grupo, arrumando confusão, lutando por aquilo que ele acha que é certo, e na realidade ele está arrumando a confusão, não está lutando nada, ele só está atrapalhando. E aí a gente vai pegar nesse grupo que nós estamos focados o máximo de pessoas possíveis. E não importa qual que é a ideologia dela, o que importa é a frequência. Nós vamos trabalhar tanto com o lado A e com o lado B, para que eles vibrem numa frequência baixa. E nós vamos fazer o que tiver que fazer com eles nos laboratórios. E aí eu fui, né, acordei. O que me acontece?
Veio a pandemia, passou lá não sei quanto tempo, veio a pandemia. E depois começou com esse negócio de como se fala, de direita, esquerda, centro, terceira via. E aí eu comecei a ter sonhos com pessoas sendo presas do lado espiritual. Eu tinha sonho assim. Eu sabia que estava fora do corpo. No sonho. Eu falei, nossa, eu tô sonhando e tô fora do corpo. E aí eu via fulano que eu conhecia aqui no plano físico. E eles prendendo ele, jogando rede e puxando ele e depois entrava com ele para dentro da terra. Aí o meu irmão, ele chegou e comentou comigo, ó, eu vi fulano, ele cataram a rede, jogaram ele e entraram com ele debaixo da terra. Aí eu falei, nossa, eu vi com outra pessoa, né? Não foi com o mesmo. E aí daqui a pouco essa pessoa começou no Facebook se comportar como um radical, né? Ele tinha lá seu jeito de pensar, mas ele começou a radicalizar. E aí depois eu comecei a ver pessoas de outras ideologias políticas que a dele também, sabe? Eu vou ser sincero, eu vi sendo preso, jogando rede, entrando para dentro do solo, pessoas que gostavam do PT, pessoas que gostavam do Bolsonaro e pessoas que gostavam do pessoal do Fernando Henrique. Eu vi esses três sendo. Aí eu percebi que não é por gostar daquela política, era a vibração da pessoa. Ela ficava muito vibrando com raiva, ódio, e aí ela pegava aquilo e vestia uma capa de super-herói, parecendo que Deus convocou ela para ajudar o mundo, e começava a discutir no Facebook com isso. Não tinha um lado certo, era uma frequência de ódio. E eu vi muitas pessoas, e era equilibrado assim, não era só um lado só, não era só quem gostava do Bolsonaro, era do PT e do Bolsonaro. Começou a jogar em rede e eu vendo as pessoas sendo levadas para dentro da terra. Aí eu comecei a rezar, né? Só o que eu podia fazer. E eu tentei falar para as pessoas próximas de mim, que vinham conversar comigo, falar, cara, é a política, não entra nessa energia, essa energia aí, ó, faça a sua parte como um cidadão, mas não fica entrando nessa energia. Aí falava para o outro a mesma coisa, e nenhum dos dois lados, eles são tão obcecados, ficaram tão pensando nisso, que parecia que você era o inimigo deles. Eu era o inimigo falando isso, aí eu parei de falar também para não ficar entrando naquela energia. Aí eu tive passou, né? Aí foi passando aquela confusão toda de pandemia. Então eu tive uma outra projeção. Nessa projeção eu fui numa reunião espiritual desse grupo. Me levaram lá nesse grupo. Esse grupo se reunia para tomar as atitudes. Eles faziam uma reunião lá para tomar atitude. E aí o papo que se rolou lá dentro, eu vou te falar para vocês. Dentro de um grupo que trabalha ajudando o próximo. Era se a pandemia era verdade ou era uma armação. Aí começou as teorias lá dentro de conspiração. Aí o pessoal que era contra já começou a se expressar. E o que era a favor também. Aí uma ou duas pessoas falaram, gente, a gente somos espiritualizados. A gente não temos que tomar essa decisão. Nós não viemos aqui para isso. Já foi avisado que dentro dessa egrégora espírita, essa egrégora espiritualizada, não se é para trazer a energia da política. A política aqui dentro desse grupo, se a pessoa quiser, ela marca um dia e fala o que vai falar de política e vem quem quer. Aqui agora a gente viemos fazer uma reunião espírita, uma reunião de apometria. E aí continuou. E aí o que me aconteceu? Mudaram a minha percepção espiritual e eu vi a energia oscilando. A luz, ela parecendo que estava sendo consumida por alguma coisa que estava deixando ela apagando o brilho do local. Aí o mentor falou para mim assim, a gente vai interferir para que se encerre a reunião, senão eles vão abaixar tanta frequência
que vai vir espíritos aqui terríveis. E aí foi feito isso, aí se encerraram lá a reunião. E aí na outra semana, eu não sei se tinha passado uns 3 dias, eu tive de novo fora do corpo, numa projeção astral de novo. E eu vi um desses membros em uma gaiola. Olha só, eu acho que foi... Eu não fui lá para o local que ele estava. Eu acho que eu vi um vídeo, provavelmente. Mas para mim, eu estava mergulhado no local. Hoje nós temos esses óculos de 3D aqui. Então você parece que está, né? Tem o metaverso. Talvez eu estava usando um equipamento desse do outro lado. E por isso eu achei que estava ao vivo lá no local. Mas não era, provavelmente. Por que eu falo que não era? Esses laboratórios... são poucos espíritos de luz que vão lá. Encarnado igual eu, é muito difícil. São raros, porque é ambiente de magos, né, dos cientistas das trevas. Então a energia lá é terrível. Então provavelmente eu estava vendo um vídeo. Por isso que eu acredito que era um vídeo. E aí eu vi esse membro no vídeo, um dos membros. E era uma pessoa muito importante do grupo. Uma pessoa que a maioria dos integrantes do grupo, na parte física, segue ele. Ele lá, deitado, e uma gaiola assim, ó, meia cúpula. Ele na maca e meia cúpula. De uma gaiola. Parecendo que as gaiolas que os caras usavam para testar o raio, para não ficava dentro da gaiola para o raio não pegar ela. Posso até mostrar aí algumas para vocês. E eu comecei a ver ele lá. Aí depois a imagem subiu um pouco e eu vi que tinha mais gaiolas. Parecia um galpão gigantesco. E aí ele, dentro da gaiola, ele virou de lado. Sabe quando a pessoa tá dormindo e ela vira de lado? E eu vi nas costas dele. Eu vi tipo em cada coluna, na energia que saía da coluna. Do corpo físico, agora pode ser o duplo etérico também. Eu vi tipo não era chip, seria como para o lado de fora uns plugs, só que os fiozinhos indo até a coluna. Tinha até em cima. Aí eu fui deduzir assim, nossa, já fizeram os implantes nele, né? Aí eu falei assim, isso aí são plugs. Aí que ficou do lado de fora, né? Eles falaram, não, isso daí a tecnologia deles são bem avançada, não precisa mais de plugar um fio, não é mais assim. Isso daí é um transmissor que fica pro lado de fora e ele também é um receptor, ele transmite e recebe. Ele falou assim, e através desses transmissores, isso aí vai tudo pro sistema nervoso, através aqui da coluna, pega na região do segundo cérebro, que é aqueles nervos que tem no estômago, e sobe para cima. E aí ele explicando para mim que ali quando eu estivesse discutindo ou pensando a respeito de qualquer coisa, da pandemia, vamos supor que estava em alta naquela época, ele era contra. Ele falou assim, ó, e já fizeram isso no outro que é a favor da pandemia. Tá bem, então dentro desse grupo, com esses implantes tem um pessoal que é contra e o outro que é a favor. Nenhum dos dois escaparam, porque vibraram nessa frequência, ficaram nessa maluquice de ficar brigando, ficar com raiva, alimentando ódio na cabeça, falando, tá errado. Não importa se o outro tá errado, se você tá certo, mas não tinha que ficar vibrando. E aí eles foram pegos. E aí quando eles estivessem pensando no assunto, vamos supor o que era a favor da pandemia, lá na hora que estivesse conversando com isso no centro espírita ou num grupo de apometria, eles usavam os receptores para ficar alimentando aquela energia, para a pessoa ficar usinando aquele... E ela não entendia que estava com rancor e com ódio, ela achava que... Ela inflava o ego dela e achava que ela estava sendo uma pessoa inteligente, que a outra era burra, e que ela era uma pessoa muito, assim, protegida pelo plano espiritual e que estava no caminho certo. Só que na realidade ela estava nos chakras dela, ódio, rancor e mágoa. Era isso que ela estava alimentando.
o mesmo para quem era contra, achando que os outros estão sendo enganados e que ele está libertando e que ele é o enviado de Deus e que só pega aquele vírus quem não tem Deus no coração, ou então quem não é evoluído espiritualmente. E na realidade ele estava alimentando nesse momento a mágoa, a energia dele, ele estava corrompendo ela constantemente. Nem célula e nem átomo, era partícula por partícula. Então ficava os espíritos mandando esse sinal e entrava pela coluna. E até hoje, aí eu quero falar, aí esse grupo, deixa eu te falar, esse grupo, ele não caiu, mas eles fizeram coisas desnecessárias na parte física, igual não obedecer às leis aqui do plano físico, né, que tinha leis a respeito da pandemia, tinha que ser cumprida, eles não cumpriram. Isso daí, dentro da espiritualidade, não é aceito. A espiritualidade, ela trabalha o dar de César o que é de César, ou seja, aqui do plano físico existem as leis têm que ser respeitadas, não importa. Então dava para trabalhar dentro do centro espírita, respeitando a lei, as regras das leis da saúde aqui do plano físico. Dava para trabalhar à distância. Então teve muito centro que ou ele fechou a porta ou ele ficou trabalhando escondido. Ele não procurou o plano superior para poder se orientar para o que tinha que ser feito. Se ele tivesse procurado, o plano superior tinha falado: é para você trabalhar dentro da lei, mas não é para fechar as portas. Você não vai fazer presencial, mas faz à distância. Mas a pessoa ficou tão nessa energia de disputa, aí ela pegou, ou fechou o centro, ou fechou o grupo de apometria, ou ficou trabalhando escondida. Das duas formas ela estava trabalhando errado, porque ela estava recebendo pessoas escondidas. Isso daí fere as leis divinas, porque dá de César o que é de César. Então essas pessoas, esse grupo, ele começou a trabalhar escondido. O que começou a me acontecer? De noite, um dos membros foi puxado, esses grupos da selva puxou uma personalidade dele. Trouxe uma personalidade e instalou ela. Mas nada acontece sem Deus permitir. Conforme eu já tinha dito aqui, isso já estava planejado pela espiritualidade, mas eles não queriam que viesse desse jeito. Mas por ele ter pegado esse caminho, acabou vindo desse jeito. Mas essa não é prova, é uma expiação. Essa expiação veio desse jeito. Então ele começou a ter problema de saúde, começou a ter problema, e a espiritualidade foi ajudando dentro da medida do possível, sem interferir. Isso aconteceu com vários, não com todos, mas com vários membros. Esse grupo, existiu pessoas que tanto pessoas que aceitavam, que eram da direita, como pessoas que eram da esquerda, que não se envolveram nessa energia. Falaram: eu penso desse jeito, mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar nessa energia de nem a pau, José. Eu vou rezar para que isso acabe. Eu vou rezar para que prevaleça aqui a vontade de Deus, não a minha. E essas pessoas não conseguiram, esses espíritos das trevas não conseguiram pegar ela, e não foi poucas. E dentro desses grupos, essas pessoas fizeram a diferença. Nesse grupo que especificamente eu estou dizendo, foi essas pessoas que fizeram a diferença. Essas pessoas trabalhavam dentro da lei, quando a lei mudava, quando a lei aqui do plano físico mudava, falava não pode ter, ela não ia. Mesmo os outros indo, aí os outros cobrando: ela é isso e aquilo, é isso e aquilo. Era para usar máscara, ela usava. Mesmo não concordando, ela usava máscara. Porque eram pessoas que não ficavam brigando. Passou, porque ela sabe que tudo na vida, ela tem ela tem um início, tem um meio e tem um fim, tudo passa. Passou essa prova, mesmo ela não concordando, e ela tirou a nota dela.
tirou a nota dela. E as outras tirou a nota que também que merece. O grupo não se desfez, está se voltando. Mas entre mortos e feridos, cada um está com o seu problema aí para resolver. Então aqueles que foram pelo caminho do amor, eles conseguiram resolver o problema das personalidades deles com mais facilidade. Porque a espiritualidade conseguiu trabalhar junto com ele, aquela personalidade. Então, há muitos também dessas pessoas que conseguiram não resolveu totalmente a questão da personalidade. Mas o caminho quase todo já está feito. Então esse ataque, final das contas, esse ataque desses espíritos das trevas a esse grupo falhou miseravelmente e ainda contribuiu para a evolução dos membros do grupo. Lógico, teve alguns que pegou o caminho mais difícil, mas isso não quer dizer que eles estão condenados. Mas vocês entenderam como que funciona as trevas? As trevas, ela ataca assim. E agora esse grupo, ele está tentando, esse grupo das trevas, tentando atacar esse mesmo grupo através do desequilíbrio sexual. Então eles já conseguiram puxar ali quem é membro do grupo, que já fez parte lá das trevas, que tem esse defeito. Né? Todo mundo tem um defeito, mas eles querem valorizar esse defeito na pessoa, nos homens e nas mulheres, para que haja o desequilíbrio sexual, para que haja ali a traição. E agora é uma nova fase, uma nova luta, e vamos ver o que vai ter. Já tive em locais que eu viajei bastante, trabalhando com perfurando o poço. Então eu frequentei vários centros, vários grupos. Já tive em locais que tinham passado por isso, né? E aí a pessoa fala, ó, a gente passou aqui por um problema assim, ó. Igual eu tive na Bahia. A mulher do centro falou assim, ó, esse centro aqui é muito bom, mas ele já passou por umas tribulações. Ela me contou, falou, ó, tinha um cara aqui que ele começou a fazer muita palestra boa, e o pessoal gostava da palestra, o cara era bom. E ele era casado. E aí ele se envolveu com outra mulher casada aqui e acabou a carreira dele. E quase que acabou com o centro, mas a gente tem um grupo de conselho espiritual e nós fomos orientados antes de acontecer pelo conselho espiritual. E o conselho espiritual foi nos direcionando como proceder para não interferir e não deixar o centro, o grupo, né, contribuir com aquilo. Falar, aquele grupo lá, aquilo aconteceu debaixo dos olhos, eles não fizeram nada. Então o conselho espiritual ajudou. Mas os dois, o casal, eles se perderam um pouco, então eles caíram. E aí eles fizeram um tratamento desse casal, desse grupo, né? Não consertou tudo, porque uma traição, né? Existe famílias envolvidas, tudo. E esse pessoal saiu do centro e foi para outro lugar, outra cidade, com vergonha. Mas mesmo assim ainda recebeu a ajuda do grupo. O grupo não largou eles. Tipo assim, não é que não largou, não abandonou. Viu que eles estavam passando. Falou, vocês fizeram cagada, né? Desculpa o palavrão aqui. Mas a gente vai fazer um tratamento espiritual. E aí eles foram procurar outro local. Não juntos. Então, o ataque a grupos espíritas, apômetras, usando... quando as trevas usam o desequilíbrio sexual, sempre cai 1, 2. É normal isso acontecer. Não quer dizer que a pessoa que caiu, ela vai voltar. Às vezes ela cai e ela fica 3, 4 anos desequilibrada. Às vezes vamos supor, um palestrante, ele para de fazer palestra, não faz mais. Perde o encanto. E isso acontece também, na minha opinião, porque a pessoa fica com remorso. Sabe? Tipo assim, eu faço palestra, falo de reforma íntima, olha o que eu fiz. Entendeu? Então esses grupos das trevas que atacam os grupos espíritas e umbandistas, grupos de apometria, eles são especializados. Então tá aí a experiência, tá bom? Um abraço a todos.